Eu sou o Capitão Anthony, do Batalhão de Polícia de Trânsito, e hoje a gente vai tratar sobre dicas de segurança em rodovias. Bom, é importante, antes de tudo, a gente definir o que é via, não é verdade? As vias é aquele espaço que estão sobre autoridade, alguma autoridade de trânsito, né? Sobre a circunscrição de alguma autoridade de trânsito, e que são destinados à circulação de animais, de veículos e de pedestres. Bom, nós temos aí dois tipos de vias: a via que é urbana e a via rural. A via urbana é aquela que está na cidade, caracterizada pela presença de edificações, e são classificadas aí na via de trânsito rápido, via arterial, coletora e local. Já a via urbana, a via rural, digo, aquela que não tem a presença tão constante de edificações. E essas vias rurais, elas são as estradas e as rodovias. O que diferencia? A estrada, ela é uma via rural não pavimentada, enquanto a rodovia é uma via rural pavimentada. Então, tem uma curiosidade que eu achei interessante trazer aqui, que é o tipo de identificação de uma rodovia. Ela serve para fazer com que o condutor ele se localize, inclusive, né? Sabendo de quem tem autoridade sobre aquela via, aquela rodovia, e para onde ele está indo, o que ela liga. Então, uma rodovia ela pode trazer a sigla BR ou uma sigla de estado, ES, MG, SP. Claro, uma coisa vai significar que é uma rodovia federal e as outras rodovias estaduais, aquelas que trazem consigo a sigla do estado. O interessante são os números que compõem as rodovias federais. Se uma rodovia começa com o número 0, por exemplo, ela é uma rodovia radial. O que isso significa? Ela vem lá de Brasília, ela começa lá em Brasília. Se ela tem o número 1, começa com o número 1, ela é longitudinal, ou seja, ela liga norte a sul do país. Se ela é uma via com o número 2 iniciando, ela é uma via transversal, liga leste a oeste. Se ela inicia com o número 3, é uma via diagonal. Ela vai ligar nordeste a sudoeste e noroeste a sudeste. E se ela começa com o número 4, é uma rodovia de ligação ou acesso, né? Ela vai ligar ponto importante, algum atrativo turístico, ela vai diminuir rotas, entre outras coisas. Então, a gente trouxe aqui uma definição do que é a rodovia, né? Ou seja, do que é uma via rural, quero dizer, que são as rodovias e as estradas, dando uma ênfase maior aqui, nesse caso, à identificação da rodovia. Vamos às dicas, eu fiz uma leve cola aqui, porque elas são muito importantes, eu não quero esquecer nenhuma. Nós temos aqui, na hora de conduzir em rodovias, independente, em via rural, independente de ser rodovia ou estrada, manutenção do veículo, a mecânica, a elétrica, os pneus. Lembrando que, normalmente, quando nós utilizamos esse tipo de via, nós estamos distantes. Ora, é o que caracteriza, né, as vias rurais, elas estão distantes das edificações. Então, talvez seja difícil aí de ter uma oficina por perto, de ter alguém para pedir socorro. Então, além do risco que traz a circulação, tanto para o próprio condutor como para outras pessoas que utilizam aquele tipo de via, a manutenção do veículo ela pode te livrar de uma situação muito ruim, como, por exemplo, no caso de um defeito ou de uma pane elétrica, ter que fazer aquele veículo ficar imobilizado durante muito tempo até o socorro chegar. Aliás, pensando nisso, eu também destaquei aqui a importância de salvar, de ter o número da administradora daquela rodovia, ou se for uma estrada mais próximo da rodovia, para que você consiga pedir socorro de um guincho, de uma ambulância, enfim. E como é que eu consigo isso? Durante o deslocamento nas rodovias,
normalmente vem escrito ali, né, o número, o contato do socorro da administradora desse tipo de via. Vamos lá. Respeito à velocidade. Isso é muito importante em qualquer tipo de circulação, né? Seja em via urbana ou rural, o respeito à velocidade ele é fundamental para a segurança na circulação. E a gente tem que pensar o seguinte: eu conheço aquele tipo de estrada, eu tenho que respeitar ali esse limite de velocidade, que quando não sinalizado vai ser de 110 km por hora para veículos de passeio e motos. Eu tenho que ter ali essa atenção, esse cuidado, porque lembrando que o excesso de velocidade ele é um dos principais fatores que provocam morte, ok? De sinistros com resultado morte. Importante ser visto durante esses deslocamentos, independente também de você estar numa estrada ou numa rodovia. É claro que há uma norma do CTB que traz obrigatoriedade do farol, da luz acesa de farol, quando a rodovia é de pista simples. Mas independente se a pista é simples ou dupla, se há canteiro central ou não, é sempre importante ser visto nessas condições. Então, nada custa, porque você vai maximizar suas ações de segurança, nada custa que você acenda o farol. Seja visto, respeitando os limites de velocidade, estando com o veículo com a manutenção em dia, você ainda maximizou aí a sua segurança na circulação. Quando você é visto, você permite que outro veículo esteja atento no sentido contrário, né? E assim como pedestres também, que vão poder enxergar esse veículo, você evita aí qualquer sinistro. Vamos falar também aqui das condições da via. Condições da via, eu quero dizer se ela é esburacada ou não. É claro, a gente vai para uma estrada, que é uma via rural não pavimentada, é mais fácil dela conter aí, dela estar esburacada. Isso é mais fácil de acontecer do que numa via pavimentada. De qualquer forma, há que se observar essa velocidade que está sendo impressa ali, que está sendo, que o veículo está deslocando. Eu tenho que prestar atenção nesse tipo de velocidade, nas condições da via, não só nas condições físicas, mas também nas condições climáticas. Mesmo que a pista seja aquela pista perfeita, aquela pista lisa, se as condições climáticas não forem favoráveis, a possibilidade de ocorrer um sinistro, se eu não respeitar os cuidados que precisam ser respeitados nessas condições adversas, a possibilidade de ocorrer um sinistro é muito grande. Então, é necessário a gente estar atento a isso. Quando eu estou na estrada, por exemplo, respeitar essas condições da via, observar também se não há animais soltos na pista, se há pastagens, fazendas, onde por acaso pode acontecer de um animal, mesmo um animal silvestre, passar correndo ali, atravessando aquela estrada, aquela via, que pode, evidentemente, ocasionar aí um sinistro com consequências graves também, né? Respeitar a capacidade do veículo, respeitar a capacidade de passageiros. Muitas vezes a gente pensa assim, eu estou aqui numa estrada onde a fiscalização ocorre com menos frequência, é mais difícil ter uma fiscalização aqui, então eu posso colocar o número de passageiros que eu quiser aqui. Não, isso pode trazer para você também uma instabilidade durante a condução do veículo e provocar um sinistro com consequências muito graves para todos que estão ali, porque se você excedeu a capacidade de passageiros ali do veículo, ou de peso, alguém ali estará sem o cinto de segurança, não é verdade? E se for um caso de peso em carroceria, essa instabilidade ela pode provocar a perda do controle do veículo, fazendo com que você sofra um sinistro. Então, muito importante a gente observar essa questão também. Vamos para o próximo item aqui na minha cola. Respeitar o descanso do condutor. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente sai de uma cidade
independente se vai pegar uma estrada ou uma rodovia, a gente sai de uma cidade e pensando assim, poxa, eu vou sair daqui de madrugada e vou dirigir direto, porque aí eu chego em horário hábil no meu destino. O importante é chegar bem ao destino. Então, esse descanso, ele é importante. Quando a gente deve respeitá-lo? Assim que ele começar a dar os seus sinais. Bocejo, o olho ardendo, o pestanejar mais pesado, isso são sinais de elevado risco. A pessoa que insistir em conduzir o veículo nessas condições, ela está fadada, não é se, é quando, vai acontecer. Ela está fadada a sofrer um sinistro que pode ter uma consequência muito grave. Então, respeitar o descanso. E como eu faço isso? Capitão, de que forma a gente pode fazer isso? Bom, você pode parar num posto de combustível, estacionar e descansar aí 30, uma hora e meia, o que for suficiente, se você não quiser pagar por um hotel. Então, se não houver condições de pagar por um hotel. Então, achar um primeiro ponto comercial um pouco mais movimentado, sair do carro, esticar as pernas, se espreguiçar, tomar uma água, procurar se hidratar sempre, utilizar ali o banheiro, enfim, circular, conversar com alguém, descansar, se for necessário, dormir. Dessa forma mesmo. Vamos lá, vamos para o próximo item aqui. Familiarizar-se com a rota com antecedência, se isso for possível. Quando a gente vai a um destino de carro, circulando de veículo automotor, é importante que a gente se familiarize com a rota. Hoje nós temos aí a tecnologia ao nosso favor, a gente pode utilizar o mapa, o Google, e traçar ali a rota, conhecer as estradas, os pontos de parada, os locais que eventualmente estejam com interdição. Então, familiarizar-se, saber o que me aguarda ali. É próximo de praia, não é próximo da praia, essa estrada que eu vou pegar, qual é a via que eu tenho aqui de escape, se houver necessidade, quais são os pontos de socorro mais próximos. Tudo isso vai trazer para você uma segurança maior. Evitar ficar olhando GPS com veículo em movimento. Olhar o GPS com veículo em movimento numa rodovia, onde as velocidades são mais altas, é um risco muito grande. Você está circulando às cegas. Então, é melhor que, se você precisar compreender melhor o traçado desse trajeto, que pare o veículo no acostamento, ligue o alerta e veja, familiarize-se com aquele traçado e então continue no seu deslocamento. Se possível, se houver alguém ao seu lado, que essa pessoa então fique responsável em dizer qual a direção que deve ser tomada, olhando ali, consultando sempre o GPS. Outra dica que a gente tem aqui é em relação às ultrapassagens. Bom, ultrapassagens forçadas também são um dos principais fatores que geram resultado morte no trânsito. Forçar ultrapassagem é um risco imenso, é um risco muito, muito grande. O que significa forçar ultrapassagem? É quando você, mesmo sendo permitido pela via, quando a via está ali com o tracejado, né, com a linha tracejada, que quer dizer, você pode fazer a ultrapassagem, e aí você olha no sentido oposto e vem um outro veículo também em velocidade alta, e na sua frente há um veículo do mesmo tamanho, ou pior, maior do que o normal, né? Às vezes a gente tem aí carretas de 15 ou mais que isso, né? 15, 20 metros, e mesmo assim, então, eu forço essa ultrapassagem, eu vendo que vem um veículo no sentido oposto, eu forço a ultrapassagem, acreditando na potência daquele motor, ou acreditando que o outro veículo vai parar, ou, enfim, tendo alguma crença, mas não acreditando no potencial de letalidade que existe no trânsito. Infelizmente, muitas pessoas agem dessa forma, né? Elas não acreditam no potencial de letalidade que há no trânsito. Uma batida frontal
a 100, 120 km por hora com outro veículo, fatalmente matará todo mundo. Então, não force ultrapassagens. Vai perder aquela oportunidade de ultrapassar? Outras virão. Preferencialmente, utilize as pistas duplas, aguarde chegar uma pista dupla para você ultrapassar. Se isso não for possível, ultrapasse na certeza de que você está com o campo livre, com a pista livre para poder fazer essa passagem. Lembre-se, o importante é chegar bem ao destino. Não adianta você estar com pressa demais e acabar sofrendo ali um sinistro de trânsito, provocando um sinistro de trânsito no meio do caminho. Não ultrapassar em curvas ou sobre pontes. Ultrapassagens, elas têm que ser feitas com certeza absoluta de que aquilo é possível fazer. Ou seja, eu preciso estar com a pista contrária livre e eu tendo visão completa daquela pista livre. Então, se eu estou sobre pontes ou se eu estou em uma curva, eu não tenho como ter certeza do que vem no sentido oposto, no sentido contrário. Então, é muito importante não fazer isso. Isso é salvar vidas. Esse é um tipo de atitude que salva vidas, preserva a sua própria e salva vidas alheias. Por último, e não menos importante, respeitar o acostamento. Acostamento é feito para veículos que querem atender a uma determinada emergência, é uma parada rápida para atender alguma coisa, alguma emergência, solucionar algum problema, ou para pedestres ou ciclistas. Então, prestar atenção nisso, respeite o acostamento, não é para circular pelo acostamento, isso traz um desrespeito muito grande às outras pessoas que precisam daquele espaço. Então, nós trouxemos aqui, e claro, podem existir muitas outras dicas aqui de segurança, mas o que vale sempre é o bom senso, é a prudência, é o respeito às outras pessoas que estão nas vias. Um abraço e até uma próxima vez.